e fizemos, de alguma forma, tanto quanto possível, um acompanhamento da própria diretiva através dos serviços do Ministério da Economia, ao qual pertencemos. Estou à vossa disposição para as questões que entenderem colocar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora Gisela Serafim. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o representante da Direção-Geral do Consumidor, agradecer, obviamente, o vosso contributo escrito, a vossa presença hoje aqui, nessa disponibilidade, desde logo, que colocou para responder ou participar connosco na clarificação de algumas questões que possam subsistir depois da leitura. Eu gostava de começar por dizer que vocês, logo no início, fizeram uma baliza muito precisa. Disseram que iam só situar-se naquilo que seria, relativamente a esta diretiva, o aspecto que tem a ver com as questões da publicidade, no sentido em que é neste âmbito que atuam, é neste âmbito que consideram competentes, por isso todos os comentários e as apreciações que fazem estão restritas exclusivamente à publicidade. Dentro das questões, porque tinha aqui dois tipos de questões, umas que eu gostaria de colocar que não estão e algumas que têm a ver com alguma clarificação, tal como acabou de sugerir, que podiam existir relativamente àquilo que é o vosso comentário. Há aqui um aspecto que vocês evidenciam, que é o princípio da identificabilidade, ou, digamos, de alguma forma também tem a ver com a publicidade implícita, que não está devidamente identificada, e chamam a atenção para aquilo que também é uma preocupação da diretiva, que é a identificação inequívoca do conteúdo comercial quando ele aparece, digamos, implícito e não identificável. Não se trata aqui das questões da publicidade, trata-se sim das questões da publicidade implícita ou quando ela não aparece devidamente identificada, como acabei de dizer. E dizem que, ainda que isto seja uma preocupação, consideram que o regime de coimas que aparece na diretiva está bastante desproporcional. Isto é que, se não é isso, depois dirá, uma vez que o regime de sancionatórios estão a ser aplicados em função do meio utilizado por operador. E chamam a atenção que isto significará que os fornecedores de plataformas de partilha de vídeo terão coimas bastante superiores a outros operadores económicos, não é? Eu gostava que se pudesse nos explicasse um pouco melhor este problema, porque me pareceu bastante complicado e gostaria de o ver melhor clarificado. Relativamente depois aos mecanismos de cooperação, e vamos a uma questão que assistiu à audição, já viu que é uma questão recorrente nestas audições, que é a questão da regularização, da regulamentação e da atividade fiscalizadora e de regulação, e as questões que têm a ver com o princípio de cooperação ao nível da co-regulação ou ao nível ainda da autorregulação. E chamo a atenção para uma coisa que também nos parecem um bocadinho evidentes, que muitas vezes os mecanismos de autorregulação e corregulação, se é para repetirem o que está na lei, então parece-me que a sua função fica desajustada e que não é para isso que deviam ter sido criados, mas como isto é um aspecto que evidenciam também, se entender, gostaria que se pudesse referir a isto, na medida em que isto acaba por, digamos, fazer alguma demarcação de águas daquilo que deve ser o papel da ERC, não é? Não tanto este nível naquilo que já está regulamentado, onde os mecanismos de autorregulação e regulação deixam de ter sentido, porque são meramente, não vão mais além, e qual o papel da ERC também neste sentido. Nós parece-nos que aquilo que apontam relativamente à colocação do produto e a sua extensão
digamos, às audiências, pelo menos com 20% de menores de 16 anos, parece-nos um bocadinho exagerado, mas a Sra. Doutora terá, se entender, a oportunidade de poder esclarecer isso. Relativamente também às redes, àquilo que deve funcionar na resolução de litígios, chamam a atenção para aquilo que existe em Portugal, a rede de arbitragem de consumo, a RAL, e referem que não é exclusiva, como é óbvio, não vai regular tudo, mas que talvez fosse interessante aparecer na lei referida. Há aqui outro conjunto de questões que eu gostaria de lhe perguntar, que não referem, mas que julgo que têm a ver com as questões da publicidade e que eu gostaria de ouvir a sua opinião, até porque a DECO, que é um organismo que não vem aqui, mas da qual recebemos um parecer, faz aqui algumas considerações que eu considero importantes. Por exemplo, nós vamos passar a ter uma alteração do limite de horário para o limite diário. Este limite diário pode, de alguma forma, implicar alguma concentração excessiva no horário nobre. Eu gostava de saber qual é a vossa opinião acerca desta transição entre o limite horário, o limite diário, como é que vem esta alteração. Também em relação à publicidade implícita já referimos, e também há outra coisa que me parece que continua a ser difícil, ainda que com há bocadinho uma intervenção de fundo que o deputado José Magalhães fez acerca de clarificação de águas em torno do que são os bloggers, os youtubers, os influencers e aquilo que são as plataformas de partilha de vídeo. No entanto, nós continuamos a achar, todos nós, que há alguma dificuldade em controlar conteúdos que estão inscritos nas plataformas de vídeo e aí parece-nos que também gostaria de ouvir a sua opinião, até no que diz respeito àquilo que consideram que é a vossa esfera de influência. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, doutora. Faz favor. Bem, muito obrigada à Sra. Deputada pelas questões que nos colocou e que nos permitem, talvez, esclarecer a nossa posição em alguns dos aspectos que estão vertidos no parecer e, por outro lado, alguns outros que de facto, não estão. Eu, se calhar, vou começar por aquele que mais me lembro neste momento e que tem a ver com os limites horários. Eu acho que o que está aqui subjacente e, naturalmente, tendo em vista, ainda assim, a proteção dos consumidores, mas também outros fatores, e acho que todos nós devemos procurar algum equilíbrio nas nossas posições. A questão de as televisões poderem passar, de facto, mais tempo de anúncios naquilo que são os horários nobres, não é de todo em todo agradável para os consumidores, sobretudo, se quiser, para os mais vulneráveis, que são sobretudo as pessoas idosas, que, não tendo muitas vezes acesso por questões económicas a outros meios, não é? Veem a televisão que lhes chega, portanto, os canais generalistas, não é? Nessa medida, sim, não é positivo. Por outro lado, a verdade é também que os investimentos de publicidade em televisão terão diminuído substancialmente em função de fatores como, se quiser, o preço muitíssimo inferior que é colocar anúncios na internet, por um lado. Por outro lado, o facto de estes poderem ser muito mais dirigidos a públicos específicos e, portanto, dessa perspectiva para os anunciantes ser mais atraente e, por isso, se calhar, a diretiva, digo eu, tem aqui subjacente um pensamento de um certo equilíbrio que é procurar, por um lado, financiar as televisões generalistas e, se quiser, por outro, tendo em consideração que a evolução do mercado a que todos nós assistimos é no sentido de existirem outros meios cada vez mais diversificados, não é? A que as pessoas acedem à televisão. Portanto, ponderar aqui estes valores não é fácil.
e por essa razão, se calhar, por perceber o que é que pode estar subjacente, é que não nos pronunciámos. Isto por um lado. Por outro lado, isto é matéria da responsabilidade da entidade reguladora para a comunicação social, que efetivamente é quem faz o controle dos tempos de televisão. Portanto, a missão da Direção-Geral nesta matéria é uma missão que tem a ver com os conteúdos. Portanto, nós analisamos os conteúdos da publicidade, é nisso que nós estamos interessados. E, portanto, as questões, por exemplo, dos tempos ou da colocação, de facto, nós não temos essa área. E daí, portanto, tentámos cingir-nos aqui àquilo que nos pareceu que é um bocadinho mais a nossa área de atuação, sem prejuízo de, naturalmente, considerarmos todos estes temas absolutamente fascinantes, que com certeza quem está nesta comissão partilha, por serem extremamente inovadores e objeto de mudança constante. Procurando responder às suas outras questões, e espero não me estar a alongar. Então, vamos lá ver. No que diz respeito à autorregulação e corregulação, é evidente que são mecanismos que podem ser muito interessantes, mas da nossa perspectiva, eles só serão mecanismos interessantes se, por um lado, forem mais longe do que aquilo que a lei consagra, porque aquilo que a lei consagra é uma obrigação que impende sobre todos nós, não é? Cidadãos, empresas, etc. E, portanto, não faz muito sentido, ou não faz nenhum sentido, estar a repetir aquilo que já está na lei. Parece-me que é um exercício um pouco inútil e que até, do meu ponto de vista, e julgo que isso também está no parecer aqui da Direção-Geral, até descredibiliza, na verdade, outras iniciativas de autorregulação, por mais sérias que sejam. Portanto, parece-nos que é desaconselhável sob mais do que um ponto de vista. Portanto, se é para ir para além da lei, e eu posso-vos dar um exemplo, por exemplo, que eu costumo citar quando me perguntam isso, a legislação em matéria de publicidade de bebidas alcoólicas tem ali um conjunto de princípios e de valores, etc. A autorregulação, há muitos anos atrás, fez algo que tem imenso sucesso, que é beba com moderação. Isto não está na lei, mas de facto foi adotado e foi percebido pela sociedade civil e absorvido de uma forma muito positiva. Portanto, sim, a autorregulação pode e deve ter iniciativas positivas, tem que ser credíveis, não é? É um bocadinho esta a nossa perspectiva. Quanto, por exemplo, à questão que colocou sobre, digamos, aquilo que nós chamamos a lei RAL, não é? Da resolução alternativa de litígios. Não sendo a minha área de expertise, digamos, este parecer foi naturalmente feito em conjunto com outros colegas. Aquilo que me transmitem, e colocando de uma forma muito simples aqui, é o seguinte: é importantíssimo que estejam reunidas condições de, por exemplo, imparcialidade da entidade que vai ser a entidade RAL. É importante que o Ministério da Justiça, aliás, é obrigatório nos termos da lei, que o Ministério da Justiça dê o seu parecer e que depois a Direção-Geral do Consumidor seja igualmente ouvida. Isto, evidentemente, não impede outros modelos, quer dizer, já todos nós ouvimos falar de coisas como provedor do cliente. Muito bem, mas não é exatamente a mesma coisa. Portanto, o que nós advogamos aqui, basicamente, é o seguinte: os centros de arbitragem de conflitos de consumo, por exemplo, têm uma experiência de muitos anos, não é? Por outro lado, estes centros, para continuarem vivos, estes centros são detidos por associações. Para continuarem vivos, de alguma forma, eles precisam de ser financiados. E o aspecto do financiamento não é de sumenos importância. E, na verdade, com o facto de os reguladores, e como disse a associação que foi ouvida antes, o senhor advogado que aqui esteve, de facto, se quiserem, resolução alternativa obrigatória está muito cingida àquilo que são os serviços públicos essenciais. Mas nós também sabemos que hoje em dia cada vez há mais serviços públicos essenciais, portanto eles têm o sentido de se alargar e não diminuir. Nós, de facto, veríamos com bons olhos que fosse feita alguma exploração neste sentido, porque parece-nos que apoiar aquilo que já existe é mais importante do que estar a criar coisas novas cujo funcionamento pode correr muito bem ou menos bem. Por outro lado, pensamos também e isto, naturalmente, estou para aqui a falar daquilo que os reguladores diriam melhor do que eu,
Introduz também algum alívio, se quiserem, àquilo que são as muitas reclamações que por vezes chegam aos reguladores e asseguram, lá está, a imparcialidade que deve existir neste tipo de situações. E eu penso que foi isto basicamente que quisemos transmitir e que está no parecer. Não sei se falhei alguma das suas perguntas. Obrigada, Sra. Doutora. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento a doutora Gisela Serafim, representante da Direção-Geral do Consumidor, e agradeço o parecer escrito que fizeram chegar à Comissão de Cultura e Comunicação, bem como a sua presença nesta comissão e bem assim a intervenção inicial, onde foram expressas ideias tendentes à persecução de um objetivo que é comum a todos, criar um diploma que seja execuível, claro e transparente. À Direção-Geral do Consumidor cabe a responsabilidade pública de cuidar da proteção e defesa dos interesses dos consumidores, como bem afirmou no início da sua intervenção, e como uma das matérias em que a nova diretiva reforça significativamente as obrigações dos serviços de comunicação social audiovisual é exatamente o aumento dos níveis de proteção dos menores e dos consumidores, os vossos contributos assumem para o Grupo Parlamentar do PSD grande importância. Consta do vosso parecer que na análise feita à presente proposta de lei, ao confrontarem, e bem, no nosso entender, alguns artigos orientadores da defesa do consumidor em vários diplomas em vigor, verificaram que, protegendo o mesmo bem jurídico, os regimes sancionatórios, no que respeita aos valores das coimas, são muito diferentes. Isto é, por exemplo, dependendo do meio através do qual um mesmo operador económico não cumpra a obrigação de identificação de uma comunicação comercial, poderá aquele ser objeto de coimas muito diversas. Pergunto, então, qual a vossa sugestão para compatibilizar os vários quadros sancionatórios dispares entre si? A Direção-Geral do Consumidor sugere, a dado passo, que poderia ter sido acolhida uma proibição geral em matéria de patrocínio de programas situados no espectro infantil-juvenil e programas com audiências de pelo menos 25% de menores de 16 anos, de modo a que a norma existente para a publicidade não seja derrogada através de anúncios de patrocínio e imagens ou logos de quem seja patrocinador. Pergunto, então, considera que esta sugestão é a única solução possível para salvaguardar os efeitos do artigo 20º do Código de Publicidade? Ou consideram a possibilidade de existir outro modo de atingir o mesmo fim? Coloco-lhe a seguir uma questão que já coloquei na audição anterior, que é a seguinte. A proposta de lei que estamos a analisar prevê que os fornecedores de plataformas de partilha de vídeos devem disponibilizar aos utilizadores que partilham vídeos por si gerados, bem como ao público destas plataformas, a existência de tribunais arbitrais ou outros mecanismos não judiciais legalmente autorizados para efeitos de resolução de litígios, determinando ainda que a apresentação de queixa nestes tribunais não exige a constituição de advogado. A Direção-Geral do Consumidor entende que devem ser privilegiados os mecanismos não judiciais já existentes na legislatura portuguesa de defesa do consumidor? Nesta matéria, pergunta o Grupo Parlamentar do PSD, não seria bom aprofundar e adaptar os poderes dos reguladores para dirimirem eventuais conflitos entre consumidores e operadores? Por último, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de ter da vossa parte um comentário sobre a crítica da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, DECO, que no seu parecer refere a dado passo. E passo a citar. Em matéria de comunicações comerciais, a presente proposta constitui para a DECO motivo de preocupação, na medida em que reduz efetivamente o nível de proteção dos consumidores. Neste particular, salientamos a mudança de um limite horário para um limite diário para a publicidade televisiva, que muito provavelmente conduzirá a um aumento da concentração da publicidade durante o horário nobre. Além disso, a eliminação da proibição geral de colaboração de produto põe em risco a integridade editorial do conteúdo e aumenta o risco de exposição dos consumidores da publicidade encapotada. Palavras da DECO, para os quais o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de um comentário. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Doutora Graziela, faça favor.
Então, mais uma vez, muito obrigada pelas questões que são colocadas. Algumas delas eu, se calhar, não respondi na primeira intervenção, porque já estavam, de alguma forma, subjacentes também aqui ao grupo parlamentar do PS. Vou tentar não me perder. Em primeiro lugar, e no que diz respeito ao facto de estarmos a assistir para a proteção do mesmo bem jurídico, e que é permitir a todos os consumidores, a todos os destinatários de conteúdos, desde logo identificar quando estão perante um conteúdo de tipo comercial. E porquê é que temos esta disparidade? É uma belíssima pergunta, eu não tenho qualquer resposta. Acho que a resposta é que, infelizmente, muitas vezes, a legislação surge de forma dispersa e, portanto, aquilo que nos pareceu que era absolutamente essencial era chamar-vos a atenção para isso. Quanto, se quiser, como é que poderíamos, de alguma forma, encontrar aqui limites que refletissem melhor aquilo que se pretende implementar. Eu diria que, se calhar, há várias fórmulas. Quem trabalha em contraordenações, como, por exemplo, é o meu caso, é favorável, se quiser, a uma fórmula que em Portugal ainda não é muito utilizada e que tem a ver com o volume de negócios. E, portanto, um bocadinho para evitar que estas novas formas de comunicação e, sobretudo, se estivermos a falar de empresas de uma pequena dimensão ou uma dimensão inicial versus empresas que até são integradas em grandes grupos e teremos possivelmente essa realidade, portanto, teremos realidades muito diversas. Parece-me que é mais eficaz e, de alguma forma, mais dissuasor e mais justo, se quiser, na procura de um certo equilíbrio, que isto seja tido em conta. Muitas vezes não é, de facto. E, portanto, aplicam-se coimas de X a Y sem ter em consideração se estamos a falar de uma empresa de pequenas dimensões e o caso português, no que diz respeito a esta matéria e a outras, de facto, há um número significativo de pequenas e médias empresas, não é? E há um número muito mais pequeno de grandes empresas. No entanto, naturalmente, se assistirmos a uma situação de violação à lei por uma empresa que não tem, por exemplo, uma grande sociedade de advogados por trás ou um departamento jurídico que os aconselhe, isto deverá ser tido, se quiser, em consideração, olhando para o volume de negócios que a empresa tem. Portanto, uma empresa que está naturalmente noutro tipo de dimensão, acho que tem uma responsabilidade diferente, se quiser. E, portanto, se estivermos aqui, eu estava aqui a falar de justiça, mas se calhar podemos utilizar a palavra responsabilidade e responsabilidade social, que naturalmente é muito mais exigida uma empresa de grandes dimensões do que uma empresa de pequena. E eu acho que era isto que nós, basicamente, de alguma forma, queríamos transmitir. É comum, e, portanto, este não será, infelizmente, seria bom que assim fosse, caso único, portanto, uma certa dispersão que também acontece, se quiser, naquilo que nós dizemos sobre a questão da publicidade de alimentos dirigida a menores. E era isto que pretendíamos, de alguma forma, chamar a atenção desta Comissão. E que é o seguinte, de facto, através de uma lei da Assembleia da República, foi em Portugal foi editado, foi a 14ª alteração ao Código da Publicidade e, de facto, foram editados 2 artigos que basicamente visam, de alguma forma, prevenir a publicidade de alimentos dirigida a menores de 16 anos, em determinados horários, em determinados circunstancialismos, e, portanto, tem a ver com os locais em que os menores estão, os parques, as escolas, etc, etc. Portanto, houve aqui uma preocupação de proteger estes menores até aos 16 anos de publicidade que lhes é dirigida e que, eventualmente, cria o apetite por alimentos que não são, digamos, os melhores para a sua saúde. Qual é a nossa preocupação aqui? De facto, nós estamos a impedir que, por exemplo, X tempo antes da programação infantil e X tempo depois da programação infantil existam anúncios a determinados produtos, mas não estamos a impedir que exista o patrocínio. Como sabem, sempre que há um patrocínio, pode ser feito referência a quem seja o patrocinador, no início e no fim e até, se quiserem, a meio do programa. E, portanto, a nossa preocupação aqui é estamos a impedir que a batata frita, o chocolate não sei o quê, aqueles snacks para o lanche façam publicidade stricto sensu,
portanto, no intervalo dos programas, mas não estamos a acautelar a questão de aparecer, a dizer este programa é patrocinado por tal, não sei quantas referências. Pronto, é esta só a nossa preocupação, chamar a atenção para o facto de se tapar de um lado e, eventualmente, não se estar a acautelar de se tapar do outro. E, portanto, isto, do nosso ponto de vista, merece a reflexão da Comissão. Portanto, pareceu-nos que era nosso dever chamar a atenção para esta questão. Quanto para a questão que a DECO de alguma forma levanta, vamos lá ver. A questão da colocação de produto, eu não vejo, peço desculpa, é a minha opinião, isto não está no parecer, eu vou dizer aquilo que eu acho enquanto técnica. Portanto, é assim, não há aqui grandes derrogações, se quiserem, porque vamos lá ver, a colocação de produto e o patrocínio são extremamente nocivos, estivermos a falar de programas, e eu acho que estamos todos de acordo, dos telejornais, dos programas de informação política, etc. Esses programas não podem, obviamente, ser patrocinados. Todos nós, cidadãos, telespectadores, consumidores de mídia, temos de ter assegurado que a opinião do jornalista ou de quem lá está não é de alguma forma manipulado por quem pagou o programa. Isso não pode ser, não é? Se estivermos a falar de informação política, se estivermos a falar de atualidade política. Agora, vamos lá ver uma coisa. Aqui procurando ter uma posição de algum equilíbrio, lá está, que procuramos ter, não é? Portanto, por um lado, estamos muito preocupados com as questões dos menores, mas, por outro lado, percebemos que a televisão tradicional, a televisão generalista, poderá sofrer algumas dificuldades se não houver aqui também algum equilíbrio, não é? E a colocação de produto. Todos nós sabemos, quando vimos programação de entretenimento, eu não vejo, mas sei que é assim, as novelas e as produções nacionais vivem disso, não é? No dia em que isso acabar, se calhar é muito mais difícil haver produção nacional. E, portanto, procurar aqui um bocadinho o equilíbrio entre aquilo que são os direitos dos consumidores, que são telespectadores, mas também, de alguma forma, a sobrevivência, olhe, da televisão pública, por exemplo, que eu acho que é uma preocupação que nos assiste enquanto cidadãos, não é? Não sei se respondi a tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Gisela. Passo agora a palavra à senhora deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada à Direção-Geral do Consumidor pelo parecer escrito que produziram e também pelas respostas que já nos deu. Eu queria pensar um bocado a partir da vossa proposta, que tem a ver com, como disse, que se centra sobre os conteúdos da publicidade, e ver como é que nós podemos, ao defender portanto, ou seja, tendo como premissa a defesa dos consumidores e a defesa dos menores, como é que nós podemos também alcançar os outros objetivos que estão na diretiva. Porque uma das questões é a forma como os meios de comunicação social e audiovisual modelam a visão que nós temos do mundo e a forma como nós interpretamos o mundo e nos relacionamos. E isto tem um impacto bastante relevante nos menores, na sua formação, e a publicidade condiciona muito o que é a nossa mundivisão e a forma como nós vemos o mundo. Que é uma redundância, mas, por outro lado, também nós precisamos de pensar isto. Porquê? Porque chamou a atenção sobre a relação entre a proibição do anúncio de alimentos que têm um índice calórico elevado e que causam problemas de saúde, mas eu gostava de saber qual é o pensamento que têm sobre outros tipos de anúncios que incitam à discriminação e ao preconceito sobre grupos, sobre determinados grupos e estigmatiza por exemplo, mulheres e a representação de género, do sexo, da orientação sexual, da identidade de género, todas essas questões que também estão na diretiva e que muitos destes anúncios também reificam esses preconceitos e essa discriminação. Ou seja, é algo que não está aqui vertido diretamente na vossa
no vosso parecer, mas é algo que preocupa bastante e que eu gostava também que falasse um bocado sobre isso. Justamente porque dizem, e com razão, que os hábitos de visualização mudaram significativamente, não é? Existindo um grande número de telespectadores que passou a utilizar dispositivos alternativos às televisões, nomeadamente portáteis, para ver conteúdos audiovisuais. Ou seja, nós temos que pensar também, não só na televisão e na publicidade na televisão, mas também pensar nos conteúdos que passam e que surgem noutros meios que são usados, nomeadamente os prestadores de serviço de vídeo a pedido e as plataformas de partilhas de vídeo. Depois há outra questão aqui que também gostava que me pudesse clarificar, que é... aqui os regimes sancionatórios que sublinham que são muito diferentes e que afirmam que não se afigura claro por que motivo os fornecedores de plataformas de partilha de vídeos serão alvo de uma muito maior penalização em caso de incumprimento de obrigações de identificação. Ou seja, portanto, gostava que também, se tiver em condições, que elaborasse um bocadinho sobre isto pronto, eu não entendi mesmo e eu gostava que explicasse um bocado melhor. E também como é que nós podemos ultrapassar a necessidade de identificação. Portanto, o que acontece muitas vezes quando nós estamos a navegar em plataformas de disposição de vídeo, muitas vezes aparecem-nos anúncios que não são identificados logo como anúncios. Portanto, como é que nós podemos garantir essa identificação? Qual é o papel como é que o regulador pode ter esse papel e como é que, eu acho que essa é parte da corregulação e da autorregulação também já o desenvolveu, mas aqui é importante pensar, na primeira pergunta que eu fiz, como é que nós intervimos na parte dos conteúdos que modelam preconceitos e reforçam a discriminação, como é que o regulador pode criar mecanismos de corregulação e autorregulação para essa publicidade em concreto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Doutora Gisela, faz favor. Bem, muito obrigada à representante do Bloco de Esquerda pelas perguntas que colocou e vou tentar responder sinteticamente. Então, e antes que me esqueça, porque era uma coisa que queria transmitir e que começou no meu pensamento quando ainda estava a ouvir a associação que me antecedeu e que tem a ver com uma dificuldade que foi aqui transmitida, confesso que já não sei por quem, sobre a dificuldade que é encontrar, de alguma forma, definições ou caracterizações corretas para este tipo de situação, e nomeadamente o que é um influenciador, não é? Que é uma pergunta que todos nós temos. Então, nós estávamos muito preocupados com isso na Direção-Geral e começámos já em 2018 a olhar para as redes sociais e tentar perceber que realidade é que era aquela em termos da comunicação social e daquilo que são as nossas obrigações, e nomeadamente o princípio da identificabilidade que referiu. Decidimos chamar para trabalhar connosco quem está no setor. E, portanto, chamámos um conjunto de agências, chamámos influenciadores. Infelizmente, só nos responderam para aí 5 ou 6 e acabámos de trabalhar com eles. E, portanto, se quiser, de uma iniciativa que envolveu chamar 100 e tal agências e etc, responderam 5 ou 6 e, portanto, foi com esses que trabalhámos, sem nenhum outro critério. E desenvolvemos um guia que está ao vosso dispor no site da Direção-Geral de Consumidores. E que é um guia, se quiserem, para todas estas questões. E procurámos, de alguma forma, para simplificar e para esclarecer, dizer o que é um influenciador, o que é uma oferta, o que é um patrocínio, enfim, todas essas coisas. E estes conceitos foram trabalhados com quem está no setor. Ouvimos alguém que tinha um blog, ouvimos quem tem agências que trabalham sobretudo nesta área do digital e procurámos fazer um trabalho, olha, o mais sério possível, de alguma forma explicando a lei,
de uma forma simples, fizemos múltiplas reuniões, fomos a vários sítios onde fomos convidados e, portanto, fizemos algum trabalho a esse nível. É menos complicado do que se possa pensar definir o que é um influenciador. Se calhar é uma definição ampla, claro, mas é possível fazê-la. Quanto à questão que me colocou, que é particularmente sensível e naturalmente muito interessante, eu devo dizer-lhe que o Código da Publicidade, que é o diploma, se quiser, base que nós aplicamos, de alguma forma, graças a Deus, felizmente, tem um conceito relativamente aberto, ou seja, remete para a Constituição da República Portuguesa. E, portanto, sempre que a Constituição da República Portuguesa, se quiser, acolhe algo de novo, eu dou-lhe o exemplo, portanto, o não poder discriminar em função da raça, do território de origem, etc., etc., e de alguma forma, à medida que a sociedade evolui, este pensamento evolui, a Constituição é alterada e o Código da Publicidade acolhe também essa alteração. E, portanto, de alguma forma, nesse aspecto, foi positivo esse acolhimento. E, portanto, todas as questões que estava a levantar, e eu dou-lhe o exemplo, a orientação sexual não estava no elenco quando eu estava na Faculdade de Direito e agora está. E, portanto, o Código da Publicidade, uma vez que remete para o que está na Constituição, acolhe tudo aquilo que, de alguma forma, se vai construindo do ponto de vista da sociedade e que está refletido na Constituição. E, portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que há algo. Eu estou há muitos anos de Direção-Geral e trabalho nas matérias da publicidade há muitos anos. E devo dizer-lhe que já houve, talvez, uma ou duas situações menos positivas, mas que foram resolvidas de forma muito rápida, o que eu acho que em 20 e tal anos é muito positivo. Pronto, digamos, a minha experiência. Mas pronto, é assim, as coisas vão evoluindo. E tinha outra pergunta que me fez que eu achei que devia responder, mas confesso que já me esqueci. Importa-se de repetir, desculpe. Vamos lá ver, a IERC tem, de facto, responsabilidades que não estão circunscritas à publicidade, não é? Tem responsabilidade em matéria de conteúdos de forma geral. E, portanto, enquanto que a Direção-Geral do Consumidor tem a sua atuação muito virada para a comunicação comercial, não é o caso da IERC. Portanto, podem ir bastante mais longe e fazer análise, digamos, de conteúdos, se quiser, que tenham... que de alguma forma afiram a suscetibilidade em matéria do que é a não discriminação, a igualdade, etc. Portanto, nós estamos circunscritos à matéria da comunicação comercial e era essa que eu me referia. Muito obrigada, Sra. Doutora. Agora, para finalizar a primeira ronda, passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimento a doutora Gisela Serafim e agradeço também, além do parecer que a DEC nos enviou, o conjunto das intervenções que aqui fez. Nós acompanhamos aqui um conjunto de preocupações que colocou. Preocupações que estão neste documento, mas preocupações que também foi manifestando nas intervenções que teve. Digamos que alterações legislativas e a realidade que nós temos neste momento das plataformas digitais, do seu alcance, da sua, digamos, da rapidez com que um conjunto de informação é transmitida nestas plataformas, e o facto de ter que se legislar sobre esta realidade não pode também servir para que não se olhe, e eu disse isto há pouco, para uma outra... para o resto da realidade, da comunicação social, do entretenimento e da cultura, que também ela tem que ser tida em conta e que não se podem naturalmente desresponsabilizar o conjunto dos intervenientes destas mesmas dimensões, até porque a realidade do nosso país vai muito mais além do que uma massiva utilização de redes sociais e de plataformas digitais, que é uma realidade que se calhar está muito mais concentrada em determinados núcleos urbanos e áreas metropolitanas do que num conjunto de outras populações que não têm de todo sequer acesso
a esses mecanismos, e muitas vezes não têm sequer a literacia até de consulta e de utilização da internet, como também dados do nosso país demonstram isso mesmo. Há algumas questões só que eu gostava de colocar mais no sentido do esclarecimento, ou seja, as matérias e as opiniões que têm sobre as questões da publicidade, e nomeadamente a necessidade da manutenção dos atuais limites ou a consagração de informação obrigatória aos consumidores, que nos parece tudo isso claro, ou seja, não são propostas que nos suscitem de qualquer forma, de qualquer tipo de dúvidas, mesmo na colocação do produto e da sua restrição, digamos, de um ponto de vista de programas que vão além daqueles que são os programas infantis, ou seja, programas que sejam suscetíveis de ser assistidos por crianças, e que isso coloca aqui, naturalmente, uma abrangência muito maior. Não falamos só num horário nobre, não falamos só daquelas horas, muitas vezes aos fins de semana, em que estão a dar desenhos animados na televisão, por exemplo, falamos naturalmente de um espectro muito maior, e eu gostaria também de perceber nestas matérias, seja da publicidade, seja dos tempos da publicidade, seja também desta colocação do produto e em tempos em que as próprias crianças possam assistir, à qual eu juntava, por exemplo, aqui, falamos há pouco de produtos ou de publicidade nociva de um ponto de vista da alimentação, do incentivo ao consumo de determinados alimentos, ao que também poderíamos aqui juntar uma preocupação de publicidade que existe ao incentivo de um conjunto de instrumentos digitais e não só, por exemplo, para as crianças que apelam à violência. Poderíamos falar do incentivo a um conjunto de jogos que são nitidamente de apelo à violência e que estão naturalmente disponíveis em horas, em locais, nomeadamente digitais, que não deveriam estar. Mas eu gostaria de saber, de um ponto de vista das queixas e das informações que a DECO recebe sobre esta matéria, se nos pode dar também uma informação que nos ajude a aprofundar, no fundo, o sentimento que também vai a muitas famílias e em muitos pais, muito provavelmente, sobre esta mesma matéria. Como também queria saber se tem alguma informação que nos possa dar sobre queixas que cheguem de pessoas com deficiência sobre as matérias das acessibilidades. Isto foge naturalmente às questões da publicidade, mas nós temos abordado isto em várias intervenções que temos feito, em audições que temos feito sobre esta PPL, e parece-nos importante que isto também possa ser referido nesta audição. Vocês referem-nos também no documento que nos fizeram chegar, por isso perceber também esta realidade de queixas que chegam e também naturalmente no fundo de soluções que possam aqui dar um caminho que permita ultrapassar estes obstáculos. Estamos perante uma desigualdade que não é de todo aceitável, principalmente se tivermos também em conta princípios constitucionais e diplomas jurídicos internacionais que o Estado português também subscreveu. Para terminar, uma questão relativamente à literacia para os média, vocês colocam também isto no parecer, nomeadamente relativamente ao artigo 93, em que, no fundo, sugerem aqui a inclusão da definição completa no próprio artigo 2º. A questão que eu colocava é se, por exemplo, nesse mesmo guia que aqui nos falou há pouco, nós poderemos também encontrar uma sugestão de definição desta matéria, ou se há aqui alguma sugestão mais concreta que também nos possa deixar, considerando a preocupação que aqui nos manifesta. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Doutora? Como? Não? Diga isso. Eu peço, pronto, desde já agradeço a intervenção da senhora deputada do PCP, mas pedia só um esclarecimento, peço desculpa, mas não está a confundir a Direção-Geral do Consumidor com a DECO, pois não? Pronto, é porque eu acho que nós não escrevemos nada sobre a literacia, apesar de eu ter uma opinião, mas julgo que no parecer não há referência ao artigo 90. Mas não tem qualquer problema, como é evidente, vou tentar responder às questões, só não queria, de facto, estar a pronunciar-me sobre um parecer que não é o da Direção-Geral. Ora bem, quanto às questões que colocou sobre a violência e sobre a questão das queixas, a Direção-Geral do Consumidor, de facto, recebe um conjunto de queixas de várias proveniências,
e que nos chegam de diversas formas. Uma das formas é através do livro de reclamações. É claro que as queixas que nos chegam através do livro de reclamações estão muito ligadas, se quiser, às aquisições e às promoções, muito de grandes superfícies comerciais, enfim, e de outras, mas muito ligadas às grandes superfícies comerciais. Por outro lado, há um outro conjunto de queixas que nos chega da sociedade em geral, com preocupações diversas e sim, por vezes surgem-nos queixas relativamente, por exemplo, à utilização de alguma violência. Estou-me a lembrar de um caso em que basicamente era veiculado um jogo em que as imagens contidas nos spots publicitários de facto não eram, digamos, as melhores e sempre que isso acontece, naturalmente, nós cumprimos aquilo que é a nossa obrigação e abrimos o processo de contraordenação. Que, como saberá, os processos de contraordenação, fim da decisão, são suscetíveis de impugnação judicial e, portanto, são decididos nos tribunais de todo o país, dependendo de um conjunto de fatores. Mas sim, já aconteceu. Devo dizer-lhe, no entanto, que não é vulgar. Posso dizer-lhe que o ano passado, durante o ano de 2019, recebemos um número significativo de queixas sobre publicidade sexista, fizemos algumas fiscalizações e, efetivamente, deparámos-nos com situações de alguma gravidade e que nos deixam a todos, penso eu, constrangidos e, enfim, tristes, se é possível dizer. Lembro-me de um talho no norte do país, não sei se recordam, houve notícias a esse propósito, que comparava uma mulher a, não sei, uma vaca, acho eu, vitela, qualquer coisa assim. Portanto, houve vários anúncios, há vários outros, se quiserem, é apenas para vos dar um exemplo. De facto, o ano passado foi um ano particularmente rico, infelizmente, em publicidade que, de alguma forma, veicula uma imagem negativa das mulheres. É evidente que sempre que esta imagem é veiculada, toda a sociedade e particularmente os menores são, de alguma forma, permeabilizados por ela, não é? E a publicidade, de facto, não deve passar esta imagem das mulheres, mas uma outra, e que as dignifique. E, portanto, nós atuámos, tivemos alguns processos, sim. Não sei se há mais alguma questão. Muito obrigada, Sra. Doutora. Chegamos ao fim da primeira ronda e agora iremos iniciar a segunda ronda, se existirem questões a colocar. Bom, então, chegamos mesmo ao fim desta audição. A Sra. Doutora, não sei se quer fazer... Só quero... Não, faz favor, faz favor. Muito obrigada. Queria só dirigir umas palavras à Comissão e também à Sra. Presidente, de apreço e de agradecimento, manifestar que, naturalmente, da parte da Direção-Geral, naquilo que considerarem que podemos ser úteis, estamos totalmente ao dispor e temos muito gosto em colaborar e em participar naquilo que considerarem que podemos dar um contributo. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Sra. Doutora. Reitero os agradecimentos à Direção-Geral do Consumidor e particularmente à Sra. Doutora Gisela Serafim, por tudo que já nos tinham dado antes, através do parecer escrito, mas também através destes esclarecimentos adicionais. Nós vamos pedir também a sua disponibilidade para, eventualmente, até ao final deste processo de transposição, recorrermos à sua sapiência. Muito obrigada, Sra. Doutora, e muito obrigada a todas e a todos que estiveram aqui connosco até ao fim. Muito obrigada.